Boa noite a todos. Iniciando agora o programa Saúde Abundante, projeto do Instituto da Alma. O Instituto hoje que é referência de transtorno do neurodesenvolvimento. Trabalhamos com eficácia clínica e esse programa é um programa que está sendo inaugurado para tirar todas as dúvidas para vocês que são mães, papais e também de saúde geral. A gente vai falar aqui de vários temas que relacionam a saúde mental de adultos, crianças, idosos, sobre saúde abundante, de corpo, mente e espírito, porque a verdadeira saúde é quando ela vai integrar e quando ela tem uma visão holística de tratar o corpo, a alma, que é a mente, e o espírito, porque uma verdadeira homeostase no organismo e também na área mental e espiritual significa que quando a gente coloca esses três itens importantes, né, que é tricotomia, que eu sou uma pessoa da tricotomia, e quando a gente estabelece essa unidade, a gente consegue trazer realmente uma saúde integral. Saúde integral está relacionado a você cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Não vai adiantar você cuidar do seu corpo e não cuidar da sua mente, da sua alma. Também não vai adiantar também você cuidar da sua alma e não cuidar do seu corpo e não cuidar do seu espírito. Então, a saúde abundante é isso. Então, esse programa envolve todas as esferas da saúde. A saúde emocional, a saúde mental, a saúde do organismo, a saúde espiritual. E hoje a gente vai fazer um tema relacionado a crianças, sobre a questão do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, tire todas as suas dúvidas, porque hoje é um dia que a gente vai tirar dúvidas que muitas mães que a gente recebe dentro do consultório e fica tudo sem esse conhecimento. Perdidas. Existe realmente uma gravidade de saúde pública e muitos não estão reconhecendo isso. Como disse o secretário de saúde americano, uma epidemia. O autismo está sendo uma epidemia. Então é uma questão que a gente não tem que endemonizar, também não podemos romantizar algo que temos que ter uma intervenção, um olhar com empatia, um olhar com amor e entender que essas crianças que estão passando por esses transtornos é humano, são seres que têm a imagem e semelhança de Deus, independente da sua religiosidade, mas que está ali, né, um ser que temos que tratar, senão vai ser impedido o seu futuro. São gerações que, se a gente não tiver um olhar clínico com empatia e amor, vai ser impedido o seu progresso futuro. Então, cada criança dessa tem um propósito de vida. Mas se a gente reverter os quadros, se a gente realmente ir na parte da causa e tentar tirar, extrair e recuperar essas crianças, a gente vai conseguir recuperar sua dignidade moral, social, que existe ainda o preconceito de algo, como eu sempre falo, que o autismo, o autista, é uma nova humanidade. Eu não vejo ser inferior a nada. Eu acredito que é uma nova humanidade, que essa humanidade, que os colégios, os ambientes familiares, os padrões sociais devem criar já um padrão e um modelo para receber essa nova humanidade. Então a gente não tem que olhar os autistas, né, como um ser doente, que não é uma doença, é um processo sindrômico, mas que a gente vinha analisar as crianças como um ser, né, uma nova humanidade, que tem uns que às vezes é mexido o sistema intelectual, mas outros não. Mas eu pego crianças autistas muito inteligentes, o sistema intelectual, um grau de QI muito alto, e isso gera para a gente cada vez mais vontade de estudar, pesquisar, porque um verdadeiro profissional de saúde mental, especialista em transtorno do neurodesenvolvimento, pode ser médicos, pode ser terapeutas, psicólogos, temos que entender que a gente tem que extrair mais conhecimento, buscar mais fontes para recuperar a área cognitiva, sensorial, comportamental dessas crianças. Estou aqui do lado comigo, Cibele de Jesus, a diretora do Instituto da Alma, está aqui participando do nosso programa, né? Deu boa noite a essas mamães aí, esses pais que estão aí agora ao vivo no programa do Saúde Abundante. Fala aí com o pessoal. Olá, boa noite, mamães, papais.
gente que está assistindo, convidados, funcionários, que eu já vi que tem uma galera entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Cibele de Jesus, eu sou diretora do Instituto da Alma, certo? E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o inicial, né, daquele projeto que nasceu do coração de Deus, eu creio, que é o Saúde Abundante, onde nós vamos trazer aqui para vocês perguntas e respostas selecionadas a dedo para tirar o maior índice de dúvidas, tá? Das mães, das crianças, na verdade, que chegam lá com transtornos que as mães muitas vezes pensam que é uma coisa e na verdade é outra, né? E aí o resultado muitas vezes os testes saem com um resultado que a mãe não esperava. Então hoje vamos ter muitas perguntas que podem tirar essas dúvidas também, já começando daqui, tá, desse podcast. Então eu espero que vocês fiquem ligadinhas e que vocês recebam essa boa dádiva que o Senhor está nos dando aqui, tá certo? Que vocês aproveitem bastante, porque muita coisa vai ser esclarecida hoje nesse canal. Deus abençoe a todos. Independente da sua religiosidade, que eu respeito a religiosidade de todo mundo, que a gente aqui não está falando de religião, estamos falando de ciência, mas eu sempre quero começar com uma oração, porque a gente entrega todos os nossos caminhos a Jesus, né, que é o maior psicólogo da humanidade. Então eu vou pedir para Cibele fazer uma oração para que a gente inicie esse programa orando para que haja saúde na humanidade e que esse programa venha trazer realmente uma alegria, um gozo na sua alma, na sua mente, que realmente há um tratamento, há recuperação. Mas sempre a gente tem que colocar a espiritualidade, como eu falei que a saúde abundante, a gente vai falar de corpo, mente e espírito. A gente não vai ficar limitado só a uma questão materialista. E a minha visão é uma visão metafísica. Existe algo além da matéria, então vamos sair dessa visão materialista um pouco, porque se você ficar só com a visão materialista, você vai ser uma pessoa que só vai olhar o ser humano como objeto. Como a gente vê clinicamente, a visão clínica hoje tem que mudar um pouco relacionado de ver aquele paciente como uma coisa que vai ganhar dinheiro em cima. Não, ele é um ser maravilhoso e a gente não tem que ter essa visão. Então, quem tem uma visão materialista, infelizmente, não estou generalizando, mas quem tem uma visão materialista não vai ter um pouco do que eu quero fazer aqui, que é metafísico, né? Para mim existe algo além da matéria, né? Existe mente, existe espírito. Também aqui não temos religiosidade nenhuma, como falei a vocês. Não importa se tem alguém aqui que é espírita, kardecista, condolobesista, aqui é para todos, tá? Aqui não é falando de religião, mas Deus é o criador de todas as coisas. Eu acredito no criacionismo, então, por mais que eu sou um cientista, mas eu acredito também em Deus, né? No criador de todas as coisas. Pode fazer uma oração, Cibele, para iniciar esse programa, para Deus abençoar aqui. Amém. Você que crê e você que não crê também pode participar dessa oração, amém? Porque é para todos. Então eu peço a vocês que fechem seus olhos, curvem suas cabeças e eu vou estender a mão sobre este lugar para que aqui seja derramado em nome de Jesus a paz e o poder de Deus. Senhor, entregamos nessa noite, Pai, este momento que vai acontecer aqui nesse podcast, que será um momento de esclarecimento, um momento onde poderemos tirar dúvidas das mães. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão sofrendo nesse quadro, pessoas que não têm ainda diagnóstico. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê luz a essas mentes, que o Senhor cada dia mais venha nos instruir para sermos instrumentos do Senhor nesta terra, que o Senhor venha resplandecer a tua graça sobre nós, para que possamos cada dia mais ampliar esse projeto e alcançar mais e mais vidas. Entregamos em tuas mãos esse primeiro dia de muitos que em nome de Jesus irão acontecer, para ampliar esse projeto, mas também para glorificar o teu nome, meu Pai. É o que eu peço ao Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, para que possamos, meu Deus, alavancar de hoje em diante um projeto que vai alcançar crianças, que vai alcançar pessoas que não têm oportunidade, pessoas que não têm condições, mas que através desse projeto sairão com a sua vitória. É o que eu te peço e entregamos esse projeto em tuas mãos, para que ele seja abençoado pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém? Diga aí, Cibele, quem está online aí agora no Instagram do Instituto da Alma, olha aí as pessoas que estão comentando. Boa noite a todos vocês que estão aí agora nesse programa Saúde Abundante. Sejam bem-vindos a todos, os pacientes, né, colaboradores, funcionários. Vamos falar coisas de... Tem uns temas preparados aqui que eu preparei no consultório. Os temas que estão aqui é o que acontece dentro do consultório. Então, não vai ser falado algo aqui abstrato, é algo concreto, entendeu? Que acontece no dia a dia, clinicamente, que eu tenho que expor esses conhecimentos que estão aqui nessa memória de longo prazo, para botar para vocês aprenderem, né? E ter um estímulo de conhecimento. O conhecimento, quando você tem liberdade. Fala às pessoas que estão aí, né, online aí agora, no Instagram,
Temos aqui Cari77, Silva de Jesus, Bibi Oliveira. Deixa eu ver, tem uma galera entrando. Rita Liz, Janice, Natália, tem de tudo, Ana. Temos aqui também, Glória, glória a Deus. Temos bastante gente entrando aqui, viu? Silvia de Jesus, acho que eu já falei ela aqui. Tem um pessoal entrando que meu celular tá travando aqui. Mas tem aqui a nossa neuropsicopedagoga tá aqui, Ana, glória a Deus. Que bom, Ana, que você está aqui conosco. Agradecemos a presença de todos, isso é muito importante. América Cunha, Ana Bispo, Loira Jaque. Temos aqui também o pessoal Lucinanda, né, que faz acompanhamento, eu acredito, conosco. Tem gente que está esperando aqui, já perguntaram aqui sobre a ministração, a palestra que vai ter amanhã, e eu digo para vocês, nós vamos ter uma palestra amanhã, tá? Em Abrantes. Se você está na região, está próximo, vá lá participar dessa palestra, que também vai ser um momento de esclarecimento para vocês, de ampliação da mente e do conhecimento, tá? Acerca do transtorno do neurodesenvolvimento. Será às 14 horas. Às 14 horas em Abrantes, nós vamos depois, posteriormente, postar aí onde vai ser o endereço, tá? A gente vai colocar nos grupos. Se você ainda não faz parte do grupo do Instituto da Alma, faça parte, convide amigos, convide pessoas que estão precisando, o vizinho, a vizinha, quem você sabe que precisa desse apoio do Instituto da Alma, pode passar esse link aí do grupo, tá? E divulgar para outras pessoas. E no final, nós vamos ter aqui perguntas e respostas abertas ao público, tá? Vamos então aí fique até o final. compartilhar, galera. Vamos compartilhar agora. Pega agora aí o Instagram, compartilhe para outras mães aí, gente. Levante esse movimento que hoje vai ter informação que eu vou começar com os temas, tá? Vai ter aqui 5 temas rápido, depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Todo o programa, todas as sextas-feiras agora, mas na próxima semana a gente vai estar colocando um horário de 7h30, ok? 7h30 da noite, já bote sua agenda, que toda sexta-feira terá Saúde Abundante, o programa do Instituto da Alma, e vou estar trazendo convidados, neuropediatra, médicos clínicos, psicopedagogos, neuropsicopedagogo, psicólogo, terapeuta. Semana que vem também está falando aqui sobre questão de suicídio, né? Vai ter um convidado aqui, a terapeuta integrativa Andréia, tá bom? Uma pessoa que tem uma visão muito grande na área de terapia, tem atendido milhares de pacientes e foi uma pessoa também que tentou suicídio na vida e com essa dor canalizou para um propósito e hoje tem restaurado a saúde mental de pessoas que querem tirar sua vida. Tá certo? Vamos começar agora. A gente vai começar com os temas agora, tá? Compartilha aí, gente, por favor. Você vai ser um canal para compartilhar essas informações. A gente está na roda de papo aqui, entendeu? E aí eu vou botar na tela aqui o primeiro tema. É um tema, gente, que é muito importante. Acontece com vários pacientes que eu tenho pegado dentro de clínica. Vários. Eu tenho pegado esse erro aqui. É um erro, e eu falo a você que é um erro que está muito sério. E são assuntos que tem que ser falado para poder alertar os pais e as mães que realmente está querendo saber sobre é para fazer ou não é para fazer. Estão perdidos, tá? Então, primeiro tema... Esse tema, olhe para mim aqui, vocês aqui, ó. Vocês que estão aí na internet, olhe para mim. Esse tema aqui é muito importante para alertar os pais e as mães. Olha lá, ó. Medicação antes do diagnóstico é correto? Não é correto. Hoje, milhares de crianças estão entrando dentro do consultório sem ter fechado o diagnóstico de autista, TDAH, transtorno opositor desafiador, transtorno das habilidades escolares. Crianças que chegam dentro do consultório, gente, sem saber o que tem, tomando medicação. É incorreto. Não, isso não segue o Conselho de Ética, isso não segue o Conselho de Ética de Medicina. Não é correto dar medicamento antes do diagnóstico. E vou colocar aqui coisas que eu escrevi para provar a vocês e alertar os pais e as mães que o profissional de saúde que está passando medicação sem diagnóstico, sem fazer um marcador, um hemograma, um exame de imagem para detectar o transtorno, não consegue diagnosticar nada, passa a medicação e os alopáticos têm efeitos colaterais e efeitos adversos. E vou repetir, os alopáticos têm os efeitos colaterais e os efeitos adversos. E esses efeitos colaterais
acabam também atrapalhando a descobrir o verdadeiro transtorno. Porque o efeito colateral dá transtorno também. Ok? Pode pegar rapidinho. Pronto, Tá? já peguei. Pronto. Porque... Então vamos lá. Medicação antes do diagnóstico é correto? Não é correto. Então vocês aí que passaram por profissionais, principalmente da medicina, não generalizando que tem profissionais maravilhosos, que eu conheço, tanto que eu tenho lá dentro do Instituto da Alma, o nosso neuropediatra, né? O nosso médico pediatra, um grande médico, doutor Eduardo Rios, né? Doutora Tânia Pinalva, pessoas que têm aí uma bagagem boa clínica, que tem um olhar clínico, que só passa a medicação quando realmente descobre o transtorno da criança, quando tem uma avaliação, quando avalia a cognição, o sensorial e o comportamento, tá bom? Então eu vou colocar aqui algo para alertar vocês essa noite. Não se pode dar medicação à criança, não se pode passar medicação para a criança quando ainda não fechou diagnóstico. É contra o Conselho de Ética de Medicina. Então, primeiro, vamos lá, ó. Código de Ética Medicina, ó lá, ó. Obriga que a prescrição seja feita com base em diagnóstico fundamentado. Prescrever sem investigar pode ser caracterizado como imperícia ou negligência médica. Ó que coisa séria. E os riscos que acontecem de medicar sem diagnóstico, primeiro é o quê? É dar antipsicótico, ó que coisa séria, para uma criança que não tem psicose, mas sim uma ansiedade. Como é que passa um antipsicótico para uma criança que está com ansiedade e ele não tem psicose? Olha que coisa séria. 2, os efeitos colaterais, os efeitos adversos. Olha o que acontece, principalmente, vamos lá, o risperidona. O que o risperidona faz? Vai no núcleo da base, entendeu? Do hipotálamo, tá certo? Aonde tem células que é responsável sobre a saciedade. E o hormônio da saciedade, ele diminuindo, a criança cria compulsão alimentar. Fora que essas medicações, os efeitos colaterais com as crianças, que ainda não sabe o que tem e está tomando medicação sem saber, tem efeitos colaterais graves. Olha lá, ó, como ganho de peso, é o que está acontecendo com crianças que estão tomando risperidona, tá certo? A maioria das crianças que tomam risperidona está ganhando peso porque o hormônio da saciedade, ele entra em desequilíbrio e a criança entra em compulsão alimentar. Olha pra cá que coisa séria. Sonolência. Distúrbios metabólicos. É brincadeira? Alterações de humor. A criança com o humor alterado. E aí, às vezes, você pensa que está associando ao transtorno. E não é. É por conta do efeito colateral. Isso é sério, gente. A criança está tendo um mau humor, tá bom? A criança está tendo um efeito, tá certo? Olha que coisa séria. A criança está tendo uma alteração de humor por conta do efeito colateral dos antipsicóticos. Isso é uma coisa séria que deve ser falado e discutido sobre saúde pública. Isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de emergência, é uma questão de uma análise clínico. E isso não pode haver porque isso é contra o Conselho de Ética de Medicina. E se existem profissionais que passou uma medicação para seu filho, sem diagnosticar, sem fazer um exame de imagem, até com questão de suplementação de vitamina, sem saber o desequilíbrio de vitamina, desequilíbrio, déficit de B12, como aconteceu em Camaçari, quando fomos para a palestra na semana passada em Camaçari, uma mãe relatou que a médica, a neuropediatra, passou vitaminas para a criança sem antes mesmo solicitar sequer um hemograma. Então, isso também foi uma pauta que foi falada pelo Dr. Fábio lá. E isso é bom ser esclarecido aqui, né? Para a gente tirar as dúvidas das mães e instruí-las em não medicar a criança sem antes ter feito pelo menos um exame, né? Para a gente ter pelo menos um conhecimento do que a criança está necessitando, porque a mãe relatou que a criança já era ativa, já tinha, na verdade, a hiperatividade, já era uma criança que tinha muita energia e, posteriormente, após tomar as vitaminas, ela
constatou que a criança ficou ainda mais enérgica. Então é necessário sim, né, doutor Fábio, que se faça primeiramente, pelo menos um hemograma para descobrir, né? Não, tem que se fazer o exame de imagem, Isso. marcadores, Isso. detectar a cognição. Por exemplo, se a criança entrou no consultório para detectar o transtorno de desenvolvimento, o autismo, o TDAH, tem que ter uma análise cognitivo para analisar a cognição, memória, percepção, atenção, foco. Tem que analisar o sensor, se é hiper ou hiporresponsível, se tem sensibilidade auditiva, seletividade alimentar, estereotipia motoras, entendeu? Atraso na fala, porque nem todo atraso de fala significa que a criança é autista, porque também tem um transtorno da fala, da linguagem. Estereotipia também é um transtorno, então a gente tem que aprender também a diferenciar sintomas, ok? Tem que se fazer uma análise primeiro, clínico, olhar os antecedentes, relatório de colégio, ok? O relatório da mãe, a epigenética, o ambiente, gestação, como foi a gestação, tem que ser uma análise apurado clínico. Tem que pegar da gestação, da concepção. Eu pego da concepção, gestação, parto, e daí para frente a área genética, que é importantíssimo, porque é um fator genético. A gente sabe que a questão do autismo tem a questão de polimorfismo genético, mutação genética, tá certo? A questão da gestação da mãe, o que ela comeu, se estava nutrida, tomou ácido fólico, ferro ou não, ok? Então tem que ter exames de imagem. Se a criança está com sintoma de convulsão, passar um eletroencefalograma, exames, ressonância magnética e analisar primeiro se tem ou não. Depois daí, se tem fatores fisiológicos, biológicos, desequilíbrios bioquímicos, tem que se passar o quê? Hemograma, teste de neurotransmissores, de vitaminas, intolerância alimentar. E aí sim, vem a parte clínica, olhar comportamento, porque a clínica é soberana. Aí você começa a analisar se a criança, com seu comportamento, é imperativa, é agressiva, aí já é uma área comportamental, se opõe a regras, ou a área de cognição, está com dificuldade, as habilidades escolares, é bom em cálculo ou não? É bom em escrita? É bom em leitura? Dislexia? E aí você vai fazendo uma análise concreta. Depois do diagnóstico fechado com a equipe multidisciplinar, psicólogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional, neuropediatria, se fechou o diagnóstico, deu lá CID F84, CID F90, CID F91.0, fechou-se o diagnóstico total, aí sim, porque eu sou uma pessoa que eu não estou falando que eu sou contra, mas eu não passo alopático. Pra você ter ideia, o que o Espiridono tem feito, ele melhora a questão da criança acalmar em uma coisa e abre efeitos colaterais com a criança. E às vezes a criança está com efeito colateral ali, você acha que é do transtorno, gente. Não confundam sintomas de efeitos colaterais com sintomas de transtorno. Isso é sério. Você que não conhece o que eu estou te ensinando. Tem mães e pais que estão associando efeitos colaterais que mudam o humor. Já falei aqui. Olha o que faz aqui, ó. Ganha peso, sonolência, distúrbio metabólico, ok? Não compare sintomas de efeitos colaterais com sintomas do transtorno. Ok? E, para você ter ideia, que o Espiridono, eu fiquei sabendo que está proibido nos Estados Unidos. E tem gente que ainda passa a Espiridono, ok? E tem que ser discutido isso. Porque é uma missão. A gente tem que dar saúde a essas crianças. Se a criança está tendo um efeito colateral e mudando o seu humor, entendeu? Está mudando o seu comportamento por causa de um efeito colateral, vai associar o transtorno? Então vai aprender a diagnosticar, vai aprender a descobrir. Feche totalmente o diagnóstico total com a equipe multidisciplinar. Descobrir qual é o transtorno? Eu prefiro mais suplementar. Eu prefiro tirar os alimentos inflamatórios. Eu prefiro mudar a epigenética da criança. Recuperar o equilíbrio químico, a química cerebral. Tá bom? E cada criança tem sua individualidade bioquímica. Cada criança tem sua individualidade bioquímica. Então, cada criança tem uma forma de tratar. Você não trata uma criança igual a outra. Ainda tem isso. São processos que a gente vai estar discutindo aqui. Então, aprendeu? Então, primeiro tema, medicação antes do diagnóstico é correto? Não é correto. Se seu filho recebeu
Se seu filho ou sua filha não fechou diagnóstico, não descobriu o transtorno, passaram medicação, isso é contra o Conselho de Ética de Medicina. Fique ligado. Vamos lá, doutor Fábio, para a próxima pergunta, certo? Eu espero que vocês estejam tirando suas dúvidas, que vocês fiquem atentas, tá certo? Vamos lá para a próxima. Como diferenciar sintomas do transtorno do neurodesenvolvimento para o desequilíbrio bioquímico, doutor Fábio? Pronto, vamos lá. Outra questão que eu estava falando aqui. Você sabia que tem desequilíbrio bioquímico? Desequilíbrio de bioquímico é o quê? Às vezes vitamina B12, magnésio, os minerais, quando entra em déficit, em desequilíbrio, acaba também mexendo em cognição. Isso é sério, gente. Acaba dando irritabilidade. Se você sabia que o magnésio, preste atenção, você sabia que um desequilíbrio de magnésio gera irritabilidade na criança? Às vezes ali é um desequilíbrio bioquímico e não tem nada a ver com o transtorno. E se não trabalhar na questão química e não reverter essas questões, a criança vai agravar o transtorno. Tem que se reverter também esse desequilíbrio para melhorar a cognição, para melhorar o sensor, para melhorar o comportamento, para melhorar a memorização. Então, como diferenciar? Está ali. Como diferenciar sintomas do transtorno do neurodesenvolvimento para desequilíbrio bioquímico? Só um desequilíbrio de vitamina B12 na criança mexe na área cognitiva. Isso é sério, gente. Então, cada vitamina em desequilíbrio dá sintomas. E sintomas similares, parecidos com o transtorno do autismo, de TDAH. Tem fatores celular. Tem que ter um tratamento a nível celular, a nível bioquímico. Há uma verdadeira recuperação numa criança assim? Há. Porque se eu reverto esse desequilíbrio, se eu reverto o desequilíbrio bioquímico dessas crianças, recupero, coloco no nível certo, a B12, a D, magnésio, a criança vai entrar numa homeostase no seu organismo, reverteu a área fisiológica, biológica. O que é um autismo? É um transtorno neurológico, biológico e fisiológico. Temos que olhar a visão holística para ter realmente uma recuperação e uma evolução verdadeira dessas crianças, desses pacientes. Então, como diferenciar sintomas? Vamos lá. Qual é o sintoma do TDAH? Tem com hiperatividade e sem hiperatividade. Inquietação, atenção compartilhada, atenção dividida é prejudicada, consolidação de memória, não é assim? Foco, esquece as coisas rápido, é acelerado, porque ele está associado ao processo do hiperresponsível, que o hiperresponsível, ele recebe os estímulos do ambiente de vez no cérebro, o cérebro processa rápido, está associado também à área cognitiva. Mas quando há um desequilíbrio de B12, também dá déficit. Com a área cognitiva, como eu vou diferenciar? Às vezes tem criança recebendo diagnóstico de TDAH e é um desequilíbrio bioquímico, não tem nada a ver com TDAH. E por que não temos que recuperar isso? Não procurar ver marcadores para descobrir se é TDAH ou não. Nem tudo também é autismo. Nem tudo é TDAH. Nem tudo é TOD. Tem crianças que tem. Mas às vezes se a gente não tiver essa visão holística, esse análise clínico, que venha realmente descobrir e detectar que existem funções também que geram esses sintomas similares, a gente vai colocar, vai diagnosticar todo mundo com TDAH. E isso é um perigo, ok? Aprendeu esse tema, é muito importante, tá? Vamos para a próxima pergunta. Isso é sério, né não, Cibele? Sim, Diga aí. Muito sério. E esse é uma análise clínica apurada. É isso. Como é que tá os comentários aí? Me diga aí. Não, o pessoal está aguardando para o final, porque eu pedi para eles ficarem ligados, que no final nós vamos ter a abertura para perguntas e respostas, né? Eu já tenho algumas perguntas aqui que eu anotei, de pessoal que já está procurando saber algumas coisas, mas as informações vão ficar para o final. Vamos para a próxima pergunta, porque o tempo é curto e não espera, né? Vamos lá. Quais são as consequências de uma mãe com sobrecargas? Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pontuação, doutor Fábio, porque como diretora do Instituto, eu sempre recebo as mães lá, né, no Instituto, e, a priori, quem a gente trata primeiro são com as mães, não com as crianças, né? Que as mães vão para fazer todo o procedimento de preenchimento de ficha, para estar fazendo cadastro. Então,
no sentido da aceitação dos filhos, enfim. Em todo esse sentido, eu sei que o senhor vai falar sobre isso, mas eu precisava expor isso aqui. Algumas mães chegam lá tão sobrecarregadas, com um fardo tão grande, que há um tempo atrás eu senti a necessidade de falar sobre isso com você, né? E a gente chegou ao ponto de conversarmos sobre abrirmos vagas para as mães gratuitamente, para que elas fossem acompanhadas quando os filhos estivessem em tratamento conosco no Instituto da Alma. As mães seriam acompanhadas gratuitamente, porque a gente sentiu em uma conversa com algumas mães a questão das mães sofrerem pela sobrecarga, pelo abandono dos maridos, né, que fazem com que elas se tornem pai e mãe, na verdade, das crianças. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a sobrecarga de ser mãe de uma criança atípica, ser mãe de uma criança com o transtorno do neurodesenvolvimento. Vocês não têm a noção. Olhe para mim aqui, ó. Vocês não têm a noção de uma mãe que tem um filho com autismo severo, uma hiperatividade, agressividade, tem que estar batendo em porta de hospital, não acha atendimento, consultas altíssimas. A realidade é essa. A área de saúde pública com dificuldade de conseguir consulta, terapias. E olha que existe um processo de terapias para se ter relatório, para depois vir o diagnóstico. E imagine, ficam meses e anos. Eu recebo mães de 3 a 4 anos esperando fechar um diagnóstico, e graças a Deus que o Instituto da Alma é uma porta aberta, que tem ajudado milhares de crianças e milhares de mães. E quem já foi lá sabe, a gente procura amenizar essa gravidade de saúde pública, principalmente aqui na Bahia, que a gente tem atendido vários municípios da Bahia. Não só Salvador, que nossa clínica, nosso Instituto fica ali no comércio, com uma estrutura muito boa para receber essas mães, essas crianças. Mas vamos lá. Você sabe o que acontece com essas mães? Vamos lá. Você já ouviu falar em estresse crônico? Estresse crônico é isso. Uma mãe que vive com uma criança hiperativa o tempo todo, ela aumenta seu nível de cortisol. Cortisol alto. Sabe o que acontece com a mãe que fica com estresse crônico? O tempo todo o cortisol vai estar alto. E cortisol alto dá estresse oxidativo, abaixa a progesterona da mulher, enche o rosto da mulher. Você que está sentindo assim, presta atenção. Aumenta colesterol, só um aumento de cortisol por conta do estresse crônico. Uma mãe que vive com filho com neurodesenvolvimento, uma mãe neurotípica. Isso é sério. Perde o libido sexual, é sério. Isso mexe até no ecossistema do casal, no ecossistema familiar, que é a mãe de tanto estresse com aquela criança imperativa. E tem pais que não entendem que a mãe, quando vai deitar, não tem nem libido para ter um relacionamento íntimo com seu marido, prejudica o casamento, largam um emprego, recebe críticas da família e da sociedade como criança mal educada, e às vezes a criança tem um transtorno mesmo. É falta de educação. Olhe quanta sobrecarga na mente de uma pessoa dessa. E o estresse o tempo todo. O que vai acontecer? Adoecimento do organismo. Isso é caso sério que tem que ser discutido. Que todas as clínicas, institutos, escute o que eu estou falando, abra atendimento para essas mães. Hoje eu vejo um monte de gente dizendo que é defensor dos autistas e muito querendo tirar proveito. Mas na hora da prática de cuidar do ecossistema familiar dessa criança, porque tem que ter um equilíbrio, gente. Não adianta tratar só a criança e não tratar a mãe ou pai e aquela família toda ser tratada. Não adianta. Se a mãe que cuida daquela criança, alguma avó, um pai, estiver em desequilíbrio no seu organismo, na sua saúde, quem é que vai cuidar da criança? Alguém olha o que a mãe está passando? Então uma mãe dessa que vive em estresse crônico, esse ambiente estressante, essa mãe vivendo o tempo todo com a criança hiperativa, não fica quieta, sobrecarga. Tem criança que tem hipersensibilidade auditiva, não consegue ir de ônibus, não consegue ir de metrô, às vezes a mãe não tem um carro, não tem dinheiro para pagar um Uber. É coisa séria. Chega no consultório, às vezes, né, Sibeli? É, sim. Estressada, a gente às vezes entende, com grosseria, frustrada, porque toda frustração gera agressividade. E aí?
E aí entra aquele papo que eu sempre tenho com elas, né? Eu geralmente digo, mãe, você tá desse jeito. Algumas mães que têm a oportunidade de chegar até a mim, de chegar na minha sala, às vezes eu tô ali tão ocupada, mas a mãe, ela tem a necessidade tão grande de desabafar que elas nem pedem para entrar, elas adentram porta fora. E eu entendo isso porque eu sei que é uma necessidade delas, né? Que ela precisa ser suprida quanto a isso. Então, algumas mães relatam coisas que às vezes elas pensam até em se matar. E esse vai ser um tema, né, da próxima sexta-feira, tá? Eu vou falar sobre isso no final. Mas as mães chegam lá tão sobrecarregadas ao ponto de quererem tirar a sua própria vida. E eu digo para elas, mãe, quem cuida de quem cuida? Você está entendendo? Quem cuida de você? Porque você cuida do seu filho, mas quem cuida de você? É necessário extremamente que você se ame, tá? A gente sabe que não está falando sobre religião, mas a palavra do Senhor, nós todos sabem que nós somos cristãos, servos de Cristo. A palavra do Senhor nos orienta a amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não é capaz de amar mais ninguém. Então vamos colocar a si mesma como prioridade, mães. Vamos dar um suporte para vocês. Eu espero que no mês de outubro a gente tenha essa novidade, tá? Essa porta aberta para vocês serem tratadas com gratuidade no Instituto da Alma. Enquanto seu filho estiver fazendo a terapia, você também vai estar passando por um momento onde você pode desabafar, onde você pode chorar, onde você vai se sentir livre e aberta para você ter o seu momento em paz, tá bom, mães? Então, gente, eu falo para vocês aqui, se cuidem, não fiquem no sedentarismo, vá para uma academia, vá fazer sua caminhada, vá ver o mar, deixe essa criança com alguém. Vocês que é pai que está ouvindo aqui essa live, ajude sua esposa. Tá bom? Que quem toma mais conta é a mulher. Tem pais também que, assim, no consultório de 100% só vai 20 acompanhando, infelizmente. E esses 20 que vai, tá de parabéns, que tem responsabilidade sobre os seus filhos. Verdade. São os pais mesmo, super-herói, que tá ali do lado da esposa, e você que tem um marido desse, valorize. Mas, se cuidem, vamos ser logo breve e rápido, que o horário já tá encurtando. Vou ao próximo pergunta. Então, vamos lá. Muito boas essas perguntas de hoje e eu espero que as próximas sejam tão boas quanto. Vamos lá. Qual é a importância, né, da nutrição versus seletividade alimentar? Pronto, gente. Eu vou ser logo breve por causa do horário. Presta atenção. A seletividade alimentar, principalmente com a criança com autismo, é algo muito importante para ser tratado. Precisa-se ter terapias integradas e terapias associadas à seletividade alimentar. Sabe por quê? Uma criança que tem seletividade alimentar com alimentos inflamatórios, ok? Uma criança que tem seletividade alimentar com alimentos inflamatórios, crianças que estão comendo glúten, pão, bolo, isso aí para uma criança que tem um transtorno, agrava, inflama intestino inflamado também, isso abre a barreira intestinal de defesa e vai resto de alimentos, citocinas inflamatórias, vai para a corrente sanguínea, sobe pelo nervo vago, invade a barreira hematoencefálica, a criança muda o seu humor, seu comportamento também. Aprendam, existem alimentos inflamatórios e se essa criança, preste atenção aqui, se essa criança tem seletividade alimentar com alimentos inflamatórios, leite, a caseína do leite, a proteína do leite é muito perigoso, ok? Crianças que suco de caixinha, crianças que não comem legumes, frutas, fibras. Para tratar intestino que intestino, existe uma comunicação que se chama eixo intestino e cérebro, que tem que estar em homeostase, organizado, equilibrado, para não ter uma desbiose, que é um desequilíbrio no intestino, de bactérias gram negativa e gram positiva. A gram negativa aumenta e aquilo ali se torna uma bagunça. E isso passa a mudar comportamento de crianças por conta de alimentos inflamatórios. É preciso fazer terapias, tá bom? Para tirar a seletividade alimentar, porque a nutrição é uma das coisas mais importantes para reverter em uma criança que tem autismo ou outro transtorno, principalmente autista, que está associado à seletividade alimentar com sintomas do autismo. Então, procure lugares que façam terapias que vai resolver a questão da seletividade. Porque uma criança que está com desequilíbrio nutricional, como é que vai alimentar células? Como é que vai dar energia celular, mitocôndrias? Com a questão de desequilíbrio nutricional, vai ter desequilíbrio de vitamina. Tem desequilíbrio de vitamina, vai ter desequilíbrio bioquímico e vai mexer e vai agravar o transtorno. Então, a questão da nutrição funcional é importante você fazer.
A nutrição é um dos fatores mais importantes para a criança geral e principalmente para a criança que tem seletividade alimentar. Então, preste atenção nos alimentos que você tem ingerido, os alimentos que você tem oferecido a seus filhos. E sua casa, papai e mamãe, tem que mudar a epigenética, o ambiente alimentar. Se sua casa tem industrializados, processados, ultraprocessados, glúten, tudo aquilo que inflama você e seu filho, como é que essa criança vai melhorar a saúde integral? Porque existem comorbidades, complicações que agravam o transtorno. E uma dessas comorbidades vem associado à questão nutricional e à questão de alimentos inflamatórios. Isso é um perigo e deve ser discutido. Isso é um perigo para a criança e deve ser discutido para reverter a seletividade, com terapias de seletividade alimentar, para trazer realmente uma nutrição para a criança e a criança ser nutrida e essa nutrição gerar realmente um equilíbrio na química, um equilíbrio no organismo e a criança ficar com a sua função fisiológica ótima e continuar sendo recuperada a sua saúde mental, ok? Vamos para a próxima pergunta, para ser breve. Vamos sim. Eu já estou aqui anotando, né, algumas perguntas das mães aqui para deixar para o final, né? Tá perto. Por que muitas mães se queixam que as crianças não estão com evolução com as terapias? Essa é uma pergunta muito importante, tá? Vamos frisar nisso. Presta atenção, olhe para cá. Vocês aqui, tá certo? Preste atenção aqui, ó. Preste atenção que isso é importante. Existe mães que vão levar seus filhos para psicólogos, neuropsicopedagogos, terapeuta ocupacional e acha que a terapia não está tendo efeito e quer culpar esses profissionais. E vou aqui defender muitos profissionais, psicólogos que tem aí ótimos, neuropsicopedagogos, terapeuta ocupacional, terapeutas ABAs, que faz parte de enriquecer, porque o diagnóstico é uma coisa que faz. O processo é quem está tratando depois, pai. Porque quem vai diagnosticar é muito fácil. Diagnosticou, deu sintomas, deu laudo, já foi. Agora, quem fica com o processo de tratamento? Muitos profissionais não estão vendo evolução na terapia com a criança por conta de desequilíbrio bioquímico, ok? Efeitos colaterais de medicação, questão de intolerância alimentar, intestino inflamado, a área fisiológica não for resolvida, não vai adiantar fazer terapia comportamental, sensorial e cognitiva. Porque se não reverter essas comorbidades que agravam o transtorno, as crianças vão ter demora de recuperação terapêutica. E muitos profissionais estão sendo culpados, tá bom? E muitos profissionais, vou repetir aqui para vocês aqui, ó. E muitos psicólogos, ok? Muitos psicólogos, muitos terapeutas ocupacionais, fono, as pessoas que trabalham com a multidisciplinar estão recebendo uma culpa que não são deles. Porque quem tem que tratar é a área de medicina. Medicina integrativa, medicina cartesiana, não importa. A área também de terapeutas integrativos, naturopatas, biomédicos que hoje podem tratar essas questões, que estão fazendo pós-graduação em terapias complementares, que é ótimo. E também quero mandar um abraço aqui ao Dr. Marcelo Bonanza, que é um grande professor, que também faz parte da USE, do universo da saúde integrativa, que me ensinou muitas habilidades, é um grande profissional aqui de Salvador, e está atendendo várias pessoas, várias crianças de Revertência 4, que trouxe essa visão integrada, holística, que há uma recuperação dessas crianças, ok? Mandar um abraço para o Dr. Marcelo Bonanza, o meu respeito por ele, e dizer a vocês que muitos profissionais, psicólogos, neuropsicopedagogos, terapeutas ocupacionais estão recebendo culpas que não está tendo progresso na terapia por conta da sua profissão, do seu profissionalismo, perdão. Por conta do seu profissionalismo. E isso é questão fisiológica, desequilíbrio bioquímico, que está gerando sintomas similares ao transtorno. E eles estão fazendo terapia ali e as crianças estão tendo sintomas de efeitos colaterais, desequilíbrio bioquímico. E se não reverter, não tem melhora terapêutica, não tem melhora dentro da clínica e quer culpar o profissional. Estou aqui em defesa de muitos profissionais que são excelentes na clínica, como eu tenho também meus profissionais no Instituto da Alma, que trabalha correto. Com amor, né? Com amor e empatia, porque isso é muito importante. Trabalha com amor, trabalha com empatia, reverte quadro. E sorte que lá tem essa visão integrativa, o Instituto da Alma tem. Eu trabalho essa questão biológica, nutrição, desequilíbrio bioquímico, melhora a criança. Quando ela vai fazer a terapia,
é algo excelente, é um tratamento eficaz, tá? Vamos lá para as perguntas que finalizou. Nós temos algumas perguntas aqui que eu acho que elas vão ser assim de muita importância para outras mães também, porque é uma dúvida que é constante, tá? Cari77 perguntou aqui. Conheço o caso de crianças que começaram a desenvolver comportamentos depois de 2 anos. Isso de fato pode acontecer ou a mãe não percebeu e não identificou antes? Repita aí de novo. Ela conhece pessoas, casos de crianças que só foi diagnosticada, a mãe só imaginou que pudesse ter algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento após os 2 anos. Isso é normal ou a mãe foi dispersa, não identificou antes? Olha, existe um erro muito grave de mães que não querem aceitar. Nem tudo é autismo, nem tudo é TDAH. Nem tudo é autismo, nem tudo é TDAH. Mas tem autismo, tem TDAH, tem TOD sim. Tem questões de mães que já vê os sintomas sim. Vê as pessoas reclamarem, o colégio dar relatórios, queixas, a família observar, principalmente aquela mãe que tem mais de um filho, que vê que um filho teve, né, um equilíbrio, né, na questão no neurodesenvolvimento da criança, no marco regulatório do desenvolvimento da criança, falou com um ano, andou certinho, teve um contato visual com a mãe na mama. Essas mães conseguem analisar, e o outro não fixava o olhar na hora da mama, a criança já tinha seletividade alimentar ali, a questão ali do leite, já começou sintomas. Nasce a criança, tem atraso na fala, dificuldade de interação, uma criança que já tem 5 anos, parece que tem uma idade de 1. E isso as mães vão vendo sintomas e não querem investigar, porque fica com medo do preconceito social, que existe um monte de gente preconceituosa, mas também existe pessoas que não são preconceituosas. Não vamos generalizar a sociedade de pessoas preconceituosas. Nem todo mundo tem preconceito. Tem pessoas que têm amor e respeito. A todos. Então, se você tiver essa mentalidade de não querer diagnosticar, muitos é por essa questão que elas não querem aceitar que os filhos têm. E não vai buscar um profissional, um especialista. E sabe qual é o problema que a gente recebe em clínica hoje diariamente? É que essas crianças chegam lá com 10 anos... E para reverter cognição, sensor e comportamento com 10 anos, já é muito mais complicado. E chegam arrependidas e falam lá, pô doutor, eu que não quis levar porque eu não quis aceitar. Eu recebo isso diariamente dentro de consultório, eu falo sorte que lá a gente tem um tratamento eficaz e maravilhoso e a gente acaba revertendo essas questões. Mas você que aí tá com sua dúvida, não fique com essa questão de não querer levar porque você não quer aceitar. Porque é pior, é melhor... Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais precoce, melhor. Diagnosticar. Se tem tratamento, gente. Tem recuperação. Vamos para a próxima pergunta. Vamos sim. Olha bem. Lene perguntou. Ela é vó, tá? De uma criança. E ela perguntou por que as crianças sacodem as mãozinhas. Tem as estereotipias. Por quê? Vamos lá. A estereotipia está associada ao transtorno do espectro autista, tá ok? Mas também tem um transtorno de estereotipias que não tem nada a ver com autismo. Tá? Some flap, movimentos, né, que ele repete com a mão, roda, balança o tempo todo o corpinho, para lá e para cá, tá certo? Isso está associado à questão do transtorno do desenvolvimento, tá certo? Isso é uma questão que houve um polimorfismo genético ou uma mutação genética, porque vem relacionada à questão genética, gente. O autismo vem também à questão genética, a questão de mutação dos genes, por conta também da gestação da mãe. Já vem com a área genética. A mãe não tomou ácido fólico, não tomou ferro, teve estresse gestacional na gestação, cortisol alto no eixo HPA, invade a barreira placentária e acaba prejudicando o desenvolvimento do feto, principalmente na construção do encéfalo da criança, do cérebro da criança, né, dos cabimentos cerebrais, e aí acaba tendo essas disfunções. E essa disfunção mexe o quê? Na região motora, na região da fala, no sistema vestibular, no sistema auditivo, entendeu? No sistema visual. E aí acaba afetando as crianças e as crianças acabam tendo o transtorno, ok? Próxima pergunta. Pronto, eu tenho aqui algumas perguntas, tá? Que são basicamente a mesma coisa. Eu vou responder essa pergunta porque ela fala sobre atendimento particular e essa é a minha área, então eu vou responder para vocês. Teve uma mãe que perguntou, vocês só atendem no particular? Vocês atendem pelo SUS? Não, mãe. Nós não trabalhamos com o SUS, não temos convênio com o SUS no momento, certo? Então nós atendemos no particular sim, porém com uma outra modalidade, que é a modalidade com taxas sociais. O que é isso, mãe? Sibeli, mas me apresente o que é isso. Taxas sociais são as taxas abaixo dos valores do mercado, certo? Isso para atingir
a toda a sociedade. Outra mãe perguntou relacionado às triagens. A triagem para saber se a criança tem autismo? Não. A triagem não é somente para saber se a criança tem autismo. É para saber se a criança tem TDAH, se tem TOD, se tem quaisquer tipos de transtornos do neurodesenvolvimento, tá? E aí mais uma abordou sobre isso. Ela pediu, fale um pouco sobre as triagens. Nós temos constantemente triagens no Instituto da Alma, onde nós podemos oferecer testes que sejam aplicados às crianças para diagnosticar, dar uma hipótese diagnóstica, tá? Outra mãe perguntou, Cibele, o que é que eu faço agora? Eu já passei pela triagem, eu estou com relatório, o que eu faço agora? Tem aqui. O que é que a gente pode fazer depois da triagem? Está com um relatório analítico, com o possível CID da criança, levar para um neuropediatra para fechar um laudo, para laudar a criança, caso essa seja a vontade da mãe. Também não é obrigado, tá certo, mãe? Eu tenho outra pergunta aqui, doutor. Pode perguntar. Vamos lá. A criança, quando passa pela triagem, ela passa geralmente pelo Dr. Fábio, com uma consulta gratuita com o Dr. Fábio, a gente faz isso lá, tá, no Instituto da Alma, e posteriormente, caso a mãe não tenha relatórios, não tenha relatos para passar para o neuropediatra, então é que é encaminhada para outro setor, que é onde é feito os testes. A mãe quer saber um pouco mais sobre isso, sobre sua consulta, então eu gostaria de passar essa pergunta. O que é que o senhor faz na consulta da triagem? Vamos lá. A consulta da triagem, você vê que a gente faz para ajudar muita gente. Porque eu vou analisar se tem ou não. Ali em uma triagem eu vou analisar se é questão cognitiva, sensorial, comportamental, habilidade escolar, e vou vendo os sintomas. Pego da concepção, vamos analisando tudo certinho, pronto. É uma consulta que eu dou gratuita, porque eu já estou analisando os sintomas. Porque para mim a clínica é soberana. O olhar clínico, a experiência de várias crianças atendendo, a gente tem recorde de atendimento. A gente não só atende em Salvador, atende em outros municípios. Só ano passado a gente bateu um recorde de atendimento de quase 3.000 crianças. Você sabe o que é isso? Então a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe apurada, que olha com empatia. E a gente faz porque ama. Ok? Ninguém está fazendo o que a gente está fazendo no Instituto da Alma aqui na Bahia, em Salvador, com valores sociais. Ninguém está fazendo. Milhares de mães estão sendo ajudadas. Vem mães de vários municípios. O que é que eu faço? Eu faço a triagem. Aí sim, a criança me apresentando vários sintomas, ao mesmo tempo de outros CIDs, o que é que a gente tem que fazer? Uma avaliação mais apurada. Quando você chega na emergência, né, com uma crise, né, com uma alteração, né, quando você chega lá passando mal, entendeu? Com a questão de algo viral, bacteriano, e se você quer descobrir o que você tem que se passar um hemograma. Se é coração, um eletro, para analisar o quê? O que está acontecendo de disfunção no seu organismo ou no seu coração. Depois, para ter o quê? Para ter o relato daquela patologia que você está tendo ali na hora, ou aquele desequilíbrio que está tendo naquela hora com você na emergência, para descobrir qual o tipo de vírus que está. Para vir o quê? A terapia medicamentosa. Mesma coisa é a gente. A gente alia como fosse uma emergência. Eu falo que o Instituto da Alma é um UTI, é uma emergência do transtorno hoje aqui na Bahia, gente. Chega crianças lá, mãe sem saber de nada. A gente é uma UTI. A gente tem salvado muitas crianças. É uma UTI. Instituto da Alma é uma emergência e depois trata, viu? É uma emergência. Ela diagnostica maravilhosamente bem. E depois a gente tem uma coisa mais ainda de excelência, é o tratamento. O pós, que para mim é mais importante. Aí tem teste que a gente faz com valores sociais, que ninguém faz aqui. Teste neuropsicopedagógicos, teste para analisar segundo o DSM-5. E a gente faz dentro de todos os critérios do DSM, gente. De todos os sintomas do neurodesenvolvimento. A gente vai olhando dentro do DSM. O TDAH, a gente olha dentro do DSM, tudo cientificamente. E com nossa experiência clínica, com análise clínica, pronto. Se fez, o que é bom de lá? Que a gente tem uns testes analíticos, né? A gente consegue, com a equipe multidisciplinar, se reunir, todo mundo junto e analisar, apurar para que dê logo esse relatório do CID que a criança tem, encaminha logo essa criança logo para fechar o diagnóstico total com a neuropediatria lá, para a gente começar o processo de tratamento. Aí sim a gente tem segurança de passar terapias, porque a gente sabe qual é o tipo de transtorno. Ou não.
É assim que funciona o objetivo, tá bom? Vamos ser logo Vamos rápido, lá. já tá acabando o tempo, viu? Sim, já estamos no finalzinho e eu quero só deixar algumas ressalvas aqui, tá? As perguntas foram encerradas, tá? Por questão de tempo mesmo, os próximos... Tá mandando colocar um endereço aqui, tá? Vou colocar. Nos próximos nós vamos abrir um pouco mais cedo para as perguntas, tá? Porque são muitas perguntas. Eu quero frisar para vocês que estamos no Setembro Amarelo, tá? Eu vou finalizar com essa minha parte. E o Setembro Amarelo, ele visa valorizar a vida, né? Então vamos focar nisso, mães, pais, vamos dar esse suporte, vamos estar buscando essa valorização, a prevenção ao suicídio, ao mês de prevenção ao suicídio. Sabemos, hoje estivemos com o doutor Andréa da Paixão, que é quem vai estar aqui na próxima semana. Ela é doutora, ela é, além de advogada, ela é terapeuta integrativa, ela vai estar aqui para esclarecer para vocês, como o doutor Fábio já falou, tem um grande testemunho a ser contado, é vitoriosa, saiu dessa luta e está aqui, vai estar aqui na próxima sexta para falar com vocês acerca disso. Sabemos que temos em torno de 60 milhões de pessoas anualmente tirando suas próprias vidas e esse é um assunto que vai ser pautado aqui no próximo podcast para tirar dúvidas também, mas também para ajudar você e o seu interior, tá certo? Pronto. Então eu passo para o doutor Fábio. A gente atende todas as idades, viu? Fique despreocupado, até adulto. A gente vai abrir agora uma sessão para diagnosticar autismo de adulto, viu? De 18 até os 45. Já se prepare, os pais querem também diagnosticar. Eu também trabalho com adultos, com depressão, transtorno de pânico, ansiedade, eixo HPA. Eu trato adultos também, não é só criança, trata tudo, tá? Estresse, você que vive com crenças limitantes, traumas, ok? Também a homeostase do organismo, tudo que vem a afetar os problemas psicossomáticos, né? Porque o que adoece o seu organismo às vezes é a consciência. Então lá eu tenho uma visão integrativa e trabalho também que eu tenho um PhD em naturopatia clínica, que é uma medicina natural, que eu trabalho com a medicina natural, que eu trato as patologias, os transtornos com tudo natural. Não trabalho com alopático, com efeitos colaterais, a gente trabalha com realmente o que o seu organismo merece receber, tá? Aquilo que Deus colocou nas moléculas da natureza, tá? Vamos lá. Eu tenho que rir aqui que tem uma pessoa aqui que está dizendo, eu vou levar meu marido aí, viu? É. Pode trazer. É carinha aí, Soter, mandar um abraço pra Soter. Ele é muito Soter, bem-vindo, carinha aí. tá certo? Essas duas máquinas aí de cuidar de vida. Só uma pergunta para finalizar, que ainda tem tempo. Tem uma mãe perguntando, ela pergunta o seguinte, nas terapias a mãe também tem direito ao plano VIP? Ô, Glória, essas mães são abençoadas. Ela já faz parte do plano VIP, que eu conheço essa paciente aí que tá falando. Ela é uma bênção. Mas se você não faz parte do plano VIP, eu quero aproveitar para você para dizer, passe pelas nossas triagens, tá certo? Para tirar todas as dúvidas relacionadas à criança, mas também relacionadas aos pais. Essa semana tivemos um pai lá que tinha uma dúvida e nós achamos que era uma questão de genética, né? Então o pai também fez o teste para esclarecer e no final foi realmente uma questão hereditária. Então, nós vamos estar aqui abertas para vocês adultos e doutor Fábio tem a consulta dele, que não é cara, também é com valor social e você pode acessar isso, tá bom? Qualquer dúvida, chama nos nossos canais de atendimento ou até no meu privado. Gente, já tá finalizando aqui, lembrando, amanhã vou estar lá em Abrantes, tá bom? No projeto Anamar, tá certo? Eu tinha que ver aqui rapidinho um endereço aqui correndo. Você quer ir da região de Camaçari, Abrantes, Lauro de Freitas, eu vou estar aí amanhã, às 14 horas, fazendo uma palestra do neurodesenvolvimento infantil e a gente vai fazer atendimento aí na próxima semana. Então você que quer ir, vá lá para poder participar dessa palestra amanhã, que é uma palestra maravilhosa, tá certo? Que vai ser feita lá, tá bom? Em Abrantes, ok? Tô olhando aqui rapidinho, que já tá acabando o tempo aqui, mandar um abraço a todos vocês que estão participando. Tá certo, gente? Que coisa maravilhosa foi isso aqui. E tá aqui, ó. Vai ser agora sábado, a escola Elisa Dias Azevedo, tá bom? Vai ser na escola Elisa Dias Azevedo. Aí a galera de Abrantes, Camaçari, e quem quer ir amanhã, vou estar lá. E depois a gente vai marcar uma triagem de atendimento com todo mundo, com essas questões de valor social. Então, dizer a vocês que eu agradeço a audiência. E dizer que a gente ama vocês, estamos aqui como missão. E a gente vai fazer a diferença na sociedade, estamos aqui para tirar essa gravidade de saúde pública. O Estudo da Alma hoje, Deus levantou esse instituto para ajudar milhares de crianças e de vidas. Amém. Então estamos aqui, né, disponível. Todas as sexta-feira, semana que vem vai ser 7h30. Bote na sua agenda, toda sexta-feira, 7h30, se Deus permitir, se Jesus não voltar, a gente vai estar aqui. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus e a Deus, que Ele que é o percussor e o criador de tudo, porque Ele que tem que receber todos os méritos, Glória todas as honras e a glória, porque a glória é de Deus. A gente estamos aqui por causa dele, tá bom? Então já está perto de acabar aqui o programa,
Mandar um abraço, beijo a todos vocês. Fala aí, Cibele, rápido, que já tá acabando ali. Ô, Glória! Finalizar com essa chave de ouro entregando a glória a Deus, né? Então, gente, eu quero dizer para vocês obrigada a todos que participaram. Da próxima vez, convidem mais pessoas. Convidem amigos, convidem vizinhos, ainda que eles não tenham pessoas na família, mas possa ser que eles tenham um conhecido. Então, quando a gente anunciar no grupo, envia esse link do Instagram para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso como você e ter essa oportunidade. Eu ouvi aqui um relato de alguém que disse assim: olha, todo mundo que está no grupo, todo mundo que vai no Instituto da Alma recebe o atendimento VIP. É isso aí. Nós estamos aqui para isso, para oferecer o melhor com empatia para vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe a vida de todos. Até semana que vem, 7h30 da noite. Aguardem que será dias maravilhosos aqui. E isso a gente vai estar colocando os cortes de tudo isso aí na internet, tá? Depois eu vou estar colocando no YouTube, né? No meu canal do YouTube. E siga meu Instagram, Dr. Fábio Mota 03 aí. Viu? Segue meu Instagram aí. Então vamos aqui falar de papo de saúde, saúde com abundância. Beijo a todos, Deus abençoe vocês. E até sexta-feira que vem. E vai lá pro consultório ser atendido. E a gente aguarda vocês. Abraço.